Muito bem, eu estou muito orgulhoso novamente aqui com vocês para fazer uma palestra num centro que eu estou apaixonado, que é a Fraternidade Espírita João Batista, né? Um centro que disponibiliza essas oportunidades para quem quer trabalhar e encontrar felicidade no auxílio ao irmão. A Terra precisa desses postos de atendimento, né? Há tantos postos de atendimento no astral. Os médiuns percebem essa realidade, nós precisamos multiplicar aqui também na fisicalidade. Quando eu fui me dirigir ao Ernesto hoje, que é o presidente do centro, ele fez uma brincadeira comigo. Ele disse assim: como é que você vai falar de perdão sem perdoar? Porque é difícil, né? Eu tenho uma predileção por falar de assuntos mais científicos. O que é o perispírito? Como acontece o desenlace no momento da morte? O que é o sonambulismo? O que é a projeção astral, o desdobramento, a mediunidade? Esse assunto é fácil, que você estuda, você decora aqueles conceitos e reproduz, né? Eu adoro as coisas científicas, né? Hoje eu descobri mais uma, que o celular ele pode mudar o... Olha só que interessante, espera aí que tem que atualizar. Ele também desatualiza, né? Agora ele parou. Meu Deus do céu. O celular funciona como um aparelho que muda aqui os slides. E agora? Agora desfez. Faz de novo. Eu amo tecnologia, mas ela dá trabalho de vez em quando, né? E aí, para falar de perdão, eu tive que pedir ajuda, né? Porque eu me considero um espírito muito novo, errei pouco nas reencarnações, sou novinho na Terra. Olha só como é que é interessante, ó. Ele passa no celular, tecnologia é um barato. E aí, a gente tem amigos espirituais. Quem acredita aí, levanta a mão que a gente tem amigos espirituais. Quem acredita que esses amigos espirituais, eles se comunicam conosco? Quem acredita? Pergunta 456, né? Os espíritos influem nas nossas vidas mais do que supondes. Inclusive, em verdade, eu vos digo que ele até vos dirigem. Então, essas entidades, às vezes, se aproximam da gente por conta de médiuns. E tem um espírito que se aproximou para falar muito sobre essa questão do perdão. É um dos espíritos mais iluminados que eu conheço. Ele se chama Joaquim. Mas muitos o conhecem como Pai Joaquim. Eu falei, mas você é Pai Joaquim da onde? Aí ele falou, eu sou Pai Joaquim de Aruanda. É diferente de ser Pai Joaquim de Angola, né? O espiritismo, às vezes, quando ele é muito sisudo, né, cartesiano demais, ele não aceita essas entidades que são benévolas e bastante humildes. Mas a nossa casa aqui é uma casa universalista, é uma casa que agrega forças. E conversando com o Pai Joaquim, ele me explicou, através de uma história, como é o perdão. Eu achei por bem fazer uma palestra onde a gente começa com uma história de perdão, onde o Pai Joaquim fala da reencarnação que ele teve em Minas Gerais. Mas Joaquim era um escravo e ele teve uma vida entre o século XVIII e século XIX. Em Minas Gerais, que era uma terra que também recebia os escravos, Minas virou o berço da economia, porque havia muita exploração de minério, ouro e diamantes, e os escravos, eles se revezavam entre serviços nas minas, onde se vivia de 7 a 10 anos fazendo esse trabalho. Olha como era um trabalho muito difícil para as condições humanas. E também os escravos tinham aqueles que trabalhavam na lavoura. E tinha um terceiro grupo de escravos que trabalhavam nas cidades. Eles eram alugados, inclusive, alguns senhores alugavam ele para outros serviços, prestando serviços para senhores diversos naquela pequena metrópole de Minas Gerais, um berço não só da economia, mas da cultura, porque lá se estabilizou grande concentração de assuntos religiosos.
Os negros contribuíram para o avanço da cultura, do artesanato, das artes. Minas é uma cidade muito encantadora por esse aspecto, não só cultural, como religioso. E Pai Joaquim nos conta que nessa encarnação ele era um moço que, também como os outros escravos, sofreu bastante na mão desse senhor que era o dono daquele engenho. Ele, quando os escravos não obedeciam, surravam, e essas torturas eram tão angustiantes que, por vezes, muitos escravos morriam durante esses castigos que eram impostos por conta deles não obedecerem ou não praticarem tudo aquilo que o Senhor ordenava. E tinha os capitães do mato que corriam atrás dele, porque muitos desses escravos fugiam daquela situação tenebrosa e eles não conseguiam muito sucesso. Eram pegos e quando isso acontecia, novamente eram castigados e até mortos. E Pai Joaquim, desde muito cedo, percebeu que a resignação era uma fonte de consolo e paz interior. Então, ele foi se habituando àquele trabalho e ajudando os escravos que não tinham uma consciência do que realmente eles representavam naquela cultura. Desde muito cedo, Pai Joaquim estabelecia um contato mediúnico, sem saber no início, com entidades benevolentes que o aconselhavam, orientavam e trazia muita paz espiritual. Ele começou a desenvolver trabalhos com ervas, com o intuito de curar algumas feridas do corpo e do espírito daqueles escravos. Hoje a gente sabe muito bem, né, que a aromaterapia, que os florais de Bach têm uma ação muito interessante na psique humana. E Pai Joaquim, naquela época, já entendia que o efeito mentomagnético das ervas curava através do espírito, e por isso aqueles benzimentos e aquelas ervas que ele tacava assim, fazendo orações, né? Aquelas mandingas, aquelas rezas todas, preparava as beberagens e também os ungüentos, e assim ele foi envelhecendo e foi se tornando um grande sábio daquela região. No começo, o seu patrão, ele desconfiava, mas que história é essa de Joaquim reunir tantos negros à sua volta? Eles possivelmente estão tramando contra mim, eles vão se insurgir, eles vão formar uma resistência. E à época existia as quilombolas, os locais onde os negros formavam suas comunidades quando eles fugiam dos engenhos, né, das fazendas de engenho. Mas o fato é que, certa feita, Joaquim, ele foi visitar uma escrava chamada Neca. E Neca estava com uma hemorragia, daquelas que acontecem em mulheres mais novas, e aquilo não parava, aquele corrimento sanguíneo. E essa notícia se espalhou por poucas pessoas. Pai Joaquim soube, e à tardezinha ele foi visitar a Neca. Só que o senhor de engenho tinha estabelecido que as escravas, a partir de um determinado momento, deveriam ser separadas dos escravos homens, porque o prazer de travar esse tipo de contato mais íntimo entre eles não era permitido naquela época. Os prazeres eram proibidos. Esse nível de relação não poderia existir. Para o patrão, tudo. Para os negros, só a satisfação das necessidades mais fisiológicas e básicas: comer, ir ao banheiro, beber água e trabalhar por demais. Então o patrão começou estabelecendo que a senzala deveria ser dividida ao meio por uma parede de pau a pique, uma senzala que tinha um teto de palha, bem rudimentar mesmo, mulheres de um lado, homens de outro lado, até que ele pensou em aumentar esse número de escravos
e fez uma coisa bem propícia àquilo que ele já estava imaginando. Matou 2 coelhos com uma cajadada só. Construiu uma senzala perto da casa dele, perto da sua moradia, onde ele habitava. E essa senzala era a senzala das mulheres. Muitas mulheres novas se reuniam ali, ficava a 50 metros da senzala dos homens, praticamente dificultando esse entrosamento. Os capitães do mato ali, vigiando, junto da casa do patrão e perto da senzala feminina. E esse patrão, de vez em quando, no meio da noite, ele saía de casa, saídas furtivas, para visitar a senzala das escravas, que ele tinha um apreço muito grande. As escravas eram propriedades do patrão, podia-se fazer tudo, eram consideradas coisas, réis, tinham o efeito do persona, mas só para que o patrão tivesse poder sobre elas. E então ela o servia em todos os sentidos. Quando Joaquim foi visitar Neca à tardinha, esse estado de coisas já existia. Ele fez isso de uma forma bem disfarçada. O interesse era levar a erva poderosa para a cura daquele mal, da hemorragia. E ele foi visto. Foi visto por um escravo, um preto, muito ganancioso. E foi visto também por uma escrava que morava junto com a Neca e tinha uma certa queda por Joaquim. Quando aquele preto foi procurar essa escrava, alcoviteira, perguntando o que havia acontecido, é verdade que eu vi um escravo visitando Neca? Sim, é verdade. Essa escrava se dizia amiga da Neca, mas no fundo, ela queria afastá-la de Joaquim, porque tinha uma queda por ele. E ele disse, eu vou te contar tudo. Ele veio aqui, e eu acho que eles já se deitam há muito tempo. E o preto ficou com seus olhos brilhando, porque ele poderia usar isso como uma moeda de troca. Afinal de contas, se ele conquistasse a simpatia do patrão, ele seria um negro ou um preto mais benquisto ali. E talvez isso fizesse com que ele não tivesse trabalhos tão angustiantes. Ele poderia virar um espião do senhor de engenho. E aí sim, ele teria uma condição mais humana, não iria para a lavoura, ficar o dia inteiro trabalhando, estava cansado, não conhecia bem essa palavra traição entre os seus. Ele queria boa vida, ele já estava ali na fazenda há muito tempo, e ele não suportava nem mais a convivência com os negros. Ele queria se tornar um branco, com algumas regalias, e assim ele falou, eu vou usar isso a meu favor, vou contar para o patrão que um escravo visitou uma outra escrava, quando ele disse que isso era proibido, mas a escrava amiga de Neca disse, mas eu te proíbo de falar que era Joaquim, pode falar o que quiser de Neca, mas não fale de Joaquim. E eles entraram em um acordo, e nesse interim, Joaquim foi alugado para uma fazenda ao lado, onde ele prestou o serviço de obra para um outro senhor de engenho. E exatamente nessa oportunidade, o senhor de engenho ficou sabendo, por esse preto fofoqueiro, que Neca tinha ficado com Joaquim. E não tinha ficado coisa nenhuma, eles eram amigos. É claro que Joaquim nutria um forte sentimento, era até desejo dele realmente ficar com Neca. Eles estavam apaixonados, mas nunca ficaram juntos. E aí, enquanto Joaquim estava lá na outra fazenda, o patrão pegou a Neca, amarrou-a em um tronco e começou a surrá-la, dizendo, diga quem é o negro imundo que deita-se com você, Neca. E ela não dizia. E ele surrando, e surrando, e surrando. O patrão, ele também tinha suas preferências. E Neca era uma pessoa que ele também tinha uma afeição por ela. E ela não contava, e ela apanhava e não contava. Até que, de maneira fatídica, Neca dá seu último suspiro em meio
há muitas chicotadas amarradas no tronco e vem a desencarnar. Quando Joaquim retorna no outro dia, contaram para ele. Joaquim não acreditou e ele ficou desconfiado. Será que falaram do meu nome? Não por medo, mas eu quero saber de tudo que aconteceu. Não, seu nome não tinha sido ventilado, mas ele sofreu muito, muito, porque ele percebeu o verdadeiro sentimento que Neca nutria por ele. E esse foi o momento em que ele mais amou ainda mais a Neca, porque soube dos reais sentimentos que ela tinha por ele, a ponto de não falar o nome dele, morreu por amor. E Joaquim chorou copiosamente, deve chorar até hoje, porque quando o pai Joaquim contou essa história para a gente, ele ficou com os olhos cheios de água, porque lembrar, às vezes, de situações traumáticas do passado, mesmo que aquilo tenha sido superado, é reviver de novo a história, não é? E ele chorou, sofreu, mas ele continuou o seu trabalho como escravo. Ele realmente fez uma ressignificação em sua cabeça e pensou, junto com a espiritualidade, que aquilo que ele estava vivendo era temporário, que a verdadeira vida era espiritual. Afinal de contas, ele escutava todas as noites vozes na cabeça dele, dando receitas, dando conselhos e mostrando para ele como ele podia fazer para ajudar os seus irmãos. Ele estava muito imbuído nessa missão de auxílio, e isso era uma coisa muito forte em seu coração. Aconteceu que ele continuou vivendo na senzala e continuou atendendo os negros, ora com conselhos, ora com terapias herbais. Pai Joaquim era um exemplo. O patrão tinha nele um negro de muita confiança. Ele foi ganhando realmente esse nível de importância na fazenda, e chegou uma época que o patrão nem mais o importunava, deixava ele ali. Afinal de contas, ele era um profundo apaziguador das relações entre os negros. E o pai Joaquim foi trabalhando esse sentimento dentro do seu coração e transformando a mágoa, o ressentimento, transformando a tristeza em amor, em serviço ao próximo. Continuava amando Neca? Sim, sem dúvida. Ele pensava em Neca e os espíritos diziam para ele: mas está tudo em paz, ela viveu o que tinha que viver, concluiu a sua missão, ela está conosco, Joaquim. E ele acreditava piamente que isso era uma realidade, até que num dado momento, Joaquim, já muito velho, com seus mais de 90 anos, senta em um tronco e ele, dormindo, acaba por desencarnar. E ele vai para a pátria espiritual, é recebido com glórias, com louvor, porque ele desempenhou uma missão muito importante na Terra, e ele foi super resignado com essa missão. Ele ganhou condecorações, foi recebido pelos amigos espirituais, se aproximou de Neca e pôde desfrutar, já na pátria espiritual, de grandes alegrias ao lado do espírito que ele sempre amou em terra. Não demorou muito para o patrão dele também desencarnar. E pasmem, sabe quem foi que recebeu o patrão do outro lado? Joaquim, pai Joaquim de Aruanda. Ele foi designado para fazer esse trabalho. Ele descobriu que ele era um espírito que deveria estar naquela fazenda, que todos os seus dias foram planejados. Ele estava ali por missão e ele precisava fazer a intermediação dos pretos com os brancos, ou melhor, com o patrão. Ele era uma espécie de conselheiro e o patrão aprendia muito com isso. Era um aprendizado indireto. Os espíritos estavam coordenando tudo, porque num planejamento kármico sempre há um missionário ali para fazer esse estabelecimento de coisas. E Joaquim era a peça-chave. Assim, Joaquim acabou por receber nos seus braços
o patrão que desencarnado foi para a pátria espiritual, orientou e deu todas as instruções cuidando dele. Foi um susto para o patrão ver aquela cena, mas ele estava já se modificando. É claro que sofrimentos acontecem por tantas coisas que foram realizadas, mas o espírito missionário, ele se preocupa em ajudar. Ele não quer contabilizar quanto de sofrimento que você já teve. Ele quer fazer tudo para minorar essa situação. E aí, Pai Joaquim nos dá mais uma informação, que na grande realidade, tudo isso aconteceu porque, de fato, Joaquim havia nascido em terras brasileiras, em Minas Gerais, e o seu pai, de verdade, era o senhor de engenho. E essa história termina assim. Ele tinha total consciência daquilo. Também estou ficando até emocionado, porque a gente vai fazendo a palestra e vai vendo a cena toda, né? Ele tinha total consciência do que ele tinha que fazer naquela fazenda. Ele sabia, sim, que era filho dele, mas ele nunca falou isso para ninguém. Ele sabia do comprometimento que tinha com todos os escravos. Ele sabia do amor que tinha pela nega. Ele sabia que o patrão se deitava com a nega. E ele a amava por razões muito mais importantes do que essas. E ele perdoou. E eu estou contando essa história aqui porque eu não sei se eu conseguiria perdoar uma pessoa que gerou tanto sofrimento na minha vida. E quando o pai Joaquim contou essa história para a gente, eu fiquei me perguntando, mas esse ser, ele não é desse mundo, né? Ele não é desse mundo. E eu pergunto, você é de onde? Ele diz, eu sou de Aruanda. Diz que Aruanda é uma colônia espiritual, né? Muito evoluída. Eu acho que deve ser outro planeta, né? De espíritos de Skull. E depois de contar essa história, a gente vai começar a digerir agora o que é realmente perdoar, né? Com essa ajuda que Pai Joaquim nos dá, né? Perdoar, quando você chega para saber o sentido dessa palavra, é realmente você absolver, você anistiar, você desculpar, você indultar, né? Palavras inclusive de conteúdo jurídico. Você não condena mais a pessoa, você não culpa mais a pessoa, você não pune mais a pessoa. Por isso que na primeira foto tem uma corrente que ela se quebra, porque quando você deixa de realizar isso para com o outro, você está se prendendo nessa relação de ódio, de desgosto, de ressentimento, de tristeza, de mágoa. Você não caminha separado do outro que fez o mal a você. A melhor maneira de você se desvencilhar é realmente perdoar. Eu vejo tantas pessoas não perdoando por gestos tão pequenos, né? Você não respondeu o meu zap, e a pessoa fica com raiva. Perdoa, pelo amor de Deus, perdoa, porque a pessoa recebe aquilo e fica também magoada, né? Às vezes nem a culpa da pessoa ter feito o que fez, às vezes é invigilância mesmo, às vezes é uma distração, e as pessoas querem atenção, né? Querem que você faça as coisas do jeito que ela planejou, só que a gente não pode esperar do outro uma reação que o outro não consegue dar. Essa é a grande realidade. Nós cobramos muito do outro aquilo que ele não dá, né? Eu fico imaginando a minha esposa falando, eu preciso de mais dinheiro, mas como é que eu posso te dar uma coisa que eu não tenho, né? Eu tenho que ter mais dinheiro. Você não pode cobrar uma coisa do outro que não dá, né? Ah, o meu marido, ele poderia ser mais bonito, mas ele não é. E ele não é. E o pior é que você casa com a pessoa bonita, né? Depois ela vai ficando careca, vai perdendo os dentes, vai engordando, uma barriga super proeminente, né? E ele agora deixou de ser aquele Marlon Brando, né? Se bem que até o Marlon Brando ficou feio, né?
todos os artistas. Agora estão dizendo que essa célula-tronco aí vai resolver as coisas. As pessoas vão parar numa idade e você vai escolher, eu quero ficar com 30 anos. E eu estou doido que essa experiência, ela se realize logo, porque eu estou envelhecendo e estou contando nos dedos o dia que eu vou morrer. Então, se eles acelerarem, porque dizem que os ricos já estão, inclusive, se experimentando dessa nova ciência das células-tronco. Mas a gente que é pobre, né, fica à mercê de uma realidade bem angustiante. E o que eu ganho com isso, Tarcísio? Quando eu perdoo, você ganha liberdade. Você quer liberdade? Não é financeira, tá, gente? Porque toda vez que fala em liberdade na internet, liberdade financeira. Só que você acredita naquele pessoal falando aquilo e tem que desembolsar um dinheiro para dar para eles terem a liberdade financeira, e você não. São os famosos cursos. Eu falo de liberdade consciencial. É você não estar preso mais a um trauma. Os efeitos do perdão são altamente benéficos à alma, e ela te acompanha até depois dessa vida, né? Tem um amigo meu que fala assim, eu quero a sua felicidade, eu desejo bem a você, até depois dessa vida. Como é que ele vai fazer? Se ele ficar, ele vai ter que ficar orando, né, por mim do outro lado. E o negócio não vai de novo. Cadê o nosso amigo? Como é que eu vou fazer agora para me pautar no... Ah, ele aqui. Eu tenho que dar Isso aí, ele é muito bom, mas dá esse problema de vez em quando, né? Porque tinha aquele aparelhinho ali, mas ele perdeu a pilha. E aí, gente, eu coloquei aqui alguns ensinamentos de Jesus. Afinal de contas, quem é Jesus? Jesus, para o Espiritismo, ele é o governador da Terra. E há quem diga que ele governa não só esse orbe, ele governa outros orbes. Existem vários tipos de Cristos no universo, mas aquele que veio até nós, desceu à Terra, se fez carne, e é o exemplo maior para que possamos seguir, é Jesus. E aí a gente vai no Evangelho de Jesus, conseguiu? E começa a perceber tudo o que ele disse. Olha aqui, gente, será que nós podemos nos utilizar da Bíblia para ser um caminho de autoconscientização? É claro que sim. Em Mateus, você tem lá, ó, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas. Então, quando você chega no trabalho e fala assim, meu Deus do céu, aquele cara é um chato, vive me cobrando um monte de coisa lá, porque ele não te perdoa por alguma situação que você deixou de fazer no serviço. Então, ele te cobra. Mas você tem cobrado as pessoas? Será que isso não está obedecendo uma lei chamada lei de causa e efeito? É claro que quando você não perdoa, é claro que você, quando perdoa, você também vai ter sentimentos de dor, de decepção, de raiva, ou você é alguma coisa, uma máquina? Não, você é um ser humano, você vai sentir tudo aquilo, mas você vai trabalhando esses sentimentos, vai ressignificando. Qual o estado que você se encontra? Olha, eu não compreendo esse negócio de perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar, porque o cara fez isso. Eu conheço muita gente que fala assim, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, ele não é criança, ele não rasga dinheiro, dá um dinheiro na mão dele, manda ele rasgar para ver se rasga. E aí, para fazer mal a mim, ele faz e eu tenho que perdoar. E ele vai fazer o mal a um monte de gente aí. É melhor eu travar isso logo, acabar com ele, porque ele precisa aprender uma grande lição. A pessoa que pensa dessa maneira, ela não está nem no início dessa conversa do que o perdão representa. É uma pessoa que veio ao planeta para sofrer expiações. Aqui nós temos 3 condições. Quem está sofrendo expiação, quem está sofrendo uma prova e quem está agora num aspecto mais missionário. Porque quando você não compreende uma coisa que o missionário acha muito lógico,
muito racional, é porque você ainda vai passar por um bom bocado. Se você não perdoa a pessoa, você está amarrado fluidicamente a ela. Eu tenho um medo danado dessas amarras, porque elas acontecem no universo da não localidade. Vocês já ouviram falar isso em física quântica? Da não localidade? A pessoa pode estar no Japão e você aqui. Ela ressona em você. O que ela pensa de você lá produz um efeito aqui. Existe uma coisa chamada emaranhamento quântico. Vocês estão emaranhados, vocês estão amarrados. E o seu caminho, segundo os guardiões, eles não abrem. Não abre, você não te dá caminho, não te dá passagem. Muitas das pessoas precisam ressignificar esse sentimento, às vezes numa constelação familiar, ou em qualquer outra terapia, para ela poder tirar isso do coração e ela ver oportunidades na vida dela que ela não está vendo por um perdão que ela não deu ainda. Vocês já viram esse caso? De você falar, cara, aquele gesto que eu fiz, me forçaram a abraçar uma pessoa que eu não queria. Mas quando eu abracei numa terapia, eu chorei. Eu chorei porque não era o que eu queria, mas eu chorei. A pessoa chorou. E aquilo ali desmonta um arcabouço energético que agora sim a sua visão espiritual se amplia e você consegue vivenciar mais experiências interessantes que vai proporcionar crescimento espiritual. Até aquele momento você estava travado. Se essa pessoa não compreende isso, então ela vai viver numa inconsciência que vai trazer muitos maus resultados para ela. Agora, quando ela compreende e fala assim, mas não é fácil fazer isso. Eu sei que é esse o caminho, mas não é fácil. Meu amigo, estuda mais, começa a pegar exemplos, começa a modelar pessoas. Chico Xavier é um modelo, Jesus é outro modelo, Pai Joaquim é outro modelo. Modela, vê como é que eles lidam com esse tipo de comportamento do outro, como é que eles fazem. Eles têm uma técnica, eles têm um padrão de comportamento. Como é que eles fazem isso? Modela, estuda, porque isso ainda não vem da tua alma de uma maneira livre e quase não pensada. Para os missionários vem, eles não pensam para fazer o bem, eles fazem de maneira muito automática. Se você realmente começar a estudar, você vai superar essa segunda posição aqui. Agora, se você... Tem gente que fala assim, eu vou morrer mesmo? Eu sei que esse negócio não é para fazer. Eu sei que se eu beber muito, eu vou ter uma cirrose hepática. Mas é só uma questão de dias. Ou eu morro mais tarde, ou eu morro mais cedo. Tinha um amigo meu que disse para o médico assim, uma vez, doutor, está aqui os meus exames, eu não estou me sentindo muito bem. E o médico olhou os exames e falou assim, rapaz, está com tudo alto, triglicerídeo, gordura, está tudo alto aqui, você está com pressão alta. E ele falou, e o que eu faço, doutor? Você vai fazer o seguinte, você bebe? Doutor, eu bebo, mas eu não bebo pouco não, tá? Eu bebo bem, eu bebo, acho que deve ter uma galera comigo aqui bebendo, né? Paro para beber, não tem hora não, mas eu me divirto, tá, doutor? Pois é, agora você vai parar de beber. Mas por quanto tempo, doutor? Até a gente fazer o segundo exame para ver como é que ficou. Tá bom, aí estabeleceu lá talvez uns 30, uns 60 dias, e ele parou de beber, deu uma dieta para ele, ele começou a fazer, e aí ele chegou, depois de 60 dias, por aí, e apresentou os novos exames agora, né? Ele estava como se tivesse nascido de novo, né? Da barriga da mãe, virgem. E aí chegou para o doutor, apresentou os exames, e o doutor, olha aí, que maravilha, eu não te falei, rapaz, olha que maravilha, seus exames tão ótimos, você parece um bebê, remoçou, você está até mais novo, cara, olha o seu rosto e tal. E ele olhando para o doutor assim, com aquela cara de tristeza, né? De uma pessoa que fica reclusa durante muito tempo, né? Pálido, mas o doutor via viço, via saúde, né? Olhava para os exames e ficava feliz da vida por ter conseguido aquela proeza. E ele te fez a seguinte pergunta para o doutor, doutor, o senhor está satisfeito, não está? Estou. Doutor, se eu continuar fazendo isso aí, senhor, eu vivo mais quantos anos? Ele devia ter aí uns 40, 50, 60, 70, 80, vai viver mais uns 40 anos. E se eu não fizer nada disso, doutor? Não sei, talvez uns 10, uns 20 anos você viva. Doutor,
Eu prefiro viver 20 anos feliz do que 40 infeliz. Tchau. E vocês sabem o que aconteceu, né? Ele voltou de novo a beber. E esse amigo, eu não sei nem se ele está presente aqui, que às vezes o espírito está até presente escutando, né? Ou ele está com raiva de mim, que eu estou contando a história, ou ele está dando boas gargalhadas. O fato é que ele na bebida não morreu de doença, mas ele morreu porque ele dirigiu uma moto. E aí ele se meteu num acidente depois de ter feito uma dessas belas noitadas, né? Então aqui está a posição do espírito que compreende, mas não faz. Você quer estar nessa situação? É isso que você quer para a sua vida? Ou você quer se aproximar de um missionário? Aquele cara que já não pensa mais, né? Eu trabalho num lugar que é a segurança pública, que vocês sabem como é que é a segurança pública, né? Você tem muitas oportunidades. Tem gente que olha assim e fala, aquele negócio ali dá para eu pegar, hein? Acho que ninguém está vendo. E o cara fica totalmente tentado. E eu vejo pessoas que olham para ali e parece que é nada. Parece que aquilo é nada. Passa e aí os outros ficam olhando assim. Ele não viu? Não, ele viu. Não é possível. Como é que o cara vê isso e não pega esse negócio? Porque ele não tem nenhum tipo de atração por isso. Então tem espíritos que já estão nesse tipo de comportamento. E as pessoas chegam a ser até bobas. Você fala, mas esse cara é um grande bobão, não é? Não, ele está feliz. E os espertos estão na cadeia, né? Quando não mortos, pelos próprios companheiros. Esses são os espertos do lado de lá. Estão num umbral, brigando com seus obsessores, ou sendo escravizados por eles, né? Pode passar. E aí tem outra passagem de Mateus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu digo que não. Eu digo que até 70 vezes, 7 vezes. E esse é o caráter perpétuo do perdão. Tarcísio, eu tenho que perdoar até quando? Cara, você nunca mais vai deixar de perdoar. Você tem que entender que o teu irmão é a extensão de você mesmo. Ele tem uma centelha divina e você tem também. E de onde veio essa centelha divina? Do Criador. Espera aí, então ele fez como? Ele dividiu e botou duas coisas diferentes? Ou ele pegou um pedacinho dele, que faz parte dele mesmo, e dividiu para 2? Você está usufruindo de uma parte de Deus, que é você, que faz parte de uma coisa una. Não tem como você fazer mal a alguém e não estar fazendo mal a você mesmo. Assim como não tem como você fazer bem a alguém e esse bem se refletir a você mesmo. Não é tão gostoso quando a gente faz caridade e a gente chora ali, às vezes com um irmão, que ele numa atitude de gratidão começa a se emocionar com o seu gesto e você fica emocionado também. E aquilo ali é tão gratificante, você vai embora para casa e fala assim, eu tenho um problema na vida? Eu esqueci que eu tenho problema na vida, porque ajudei uma pessoa que tinha muito mais problema que eu, e ela sorriu para mim, e ela ficou muito feliz, por um prato de comida. Eu tenho isso todo dia, eu não agradeço a Deus. E aí, é muito bom fazer caridade por esse aspecto. Pode passar? E tem mais, olha, na Bíblia está cheio de frases e textos falando de perdão. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Gente, pega isso aqui, ó, Lucas capítulo 6, versículo 37, cola no armário. Quando você abrir assim, você, de novo essa frase. Ela está me perseguindo. Porque às vezes eu faço isso, né? Coloco uma coisa assim que eu preciso lembrar, você bota no armário e você vai o quê? Moldando o seu comportamento. Qual é a lição? A lição é que o perdão faz parte de uma atitude de você não julgar mais o seu irmão. O seu irmão, ele está em desenvolvimento, assim como você. Ele pode estar mais atrasado, ele pode estar mais adiantado, mas ele, na medida em que escolhe determinadas coisas na vida, escolhe pelo livre-arbítrio que Deus deu a ele. Cada um tem o seu livre-arbítrio, muito embora, para alguns, as moedas já terminaram. Uma vez eu escutei do espírito assim, o cara falou, eu posso fazer isso para o espírito? Ele falou assim, ainda pode. Eu falei, ué,
mas é uma coisa esquisita, ele está pedindo. Aí o outro foi e perguntou, e eu posso fazer? Você não pode. Falei, mas que situação é essa? É uma mesma lei, porque tem umas moedas que você gasta, entendeu? E aí você vai perdendo o crédito, até que na lei de causa e efeito, você tem uma resposta avassaladora. Porque no momento em que você erra, de maneira às vezes inconsciente, os espíritos vão dosando numa justiça que eles sabem como funciona, quando é que ele dispara a correção kármica. Porque você está sofrendo aqui um karma, está passando por um karma, que é dinâmico, e o tempo inteiro os espíritos fazem juízo de valor. A justiça é muito mais deles do que dos homens. Algumas pessoas estão em posição diferente. Por isso que você olha assim, mas aquele cara faz tanta M e nada acontece com ele. Cuida da sua vida. Quer saber da vida dele? Vai na macumba. Não é assim que o pessoal fala? Quer saber da vida do outro? Cuida da sua vida. Quem está cuidando da vida dele é Deus. Você não pode ser essa figura que julga, né? Você precisa ter compaixão para com os outros, para refletir o amor divino, o amor de Deus, né? E aí tem mais alguma coisa, olha lá, ó. Seja bondosos, Efésios, capítulo 4, versículo 32, compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo, né? A Bíblia tem vários exemplos dele. Pode passando, porque eu acho que essa buzina aí que eles fazem aí, é para dizer assim, mete o pé daí que está acabando. E eu já sei que, mas aí tem mais um tempinho, não é isso? Mais 5 minutos, ó. É uma faca na caveira, né? Vamos lá, amigão, e o outro parou, está atendendo, dá um toque. Olha lá, auto perdão. A gente fala tanto de perdoar os outros, mas a gente tem que falar do auto perdão, porque às vezes a pessoa serve o semelhante. Você já viu aquela pessoa que serve, mas ela está assim, na M, assim, com aquela, ó céus, ó vida, ó azar, né? Que é aquela síndrome de Hard, né? E o cara está ajudando. Eu falei, pô, cara, se é para tu ajudar com essa careta aí, é melhor tu ir para casa, porque assim, os outros vão se assustar com você. Você não está passando positividade. Não, mas eu estou fazendo caridade. Esse cara é um cara que vive num completo sentimento de culpa. Alguma coisa aconteceu e ele não consegue se perdoar. Ele precisa saber onde é que está esse nó aí para ele desatar. Ele precisa se perdoar. Ele precisa esquecer que por mais que ele tenha errado, agora é diferente. É um dia de cada vez que a gente tem que viver. E a gente tem que fazer essa ressignificação dos fatos antigos. Passa aí mais uma para eu fechar. Léo. E aí, gente, existe uma técnica, acho que eu vou fechar por aí, que é a meditação, né? Tem várias técnicas para você perdoar e você se auto-perdoar. Mas uma delas, que é muito simples, é você entrar em um estado alterado de consciência. Tarcísio, eu não sei entrar em um estado alterado de consciência. Você já viu quando alguém fala contigo e você fica assim, e o cara, tô falando com você. E o cara te dá um esbarrão? Você está num estado alterado de consciência. Você está no mundo de Nárnia. Ficar no estado alterado é você ficar assim meio abobalhado, pensando no amanhã. Só que quando você medita, você faz isso de forma o quê? Com uma intenção. Então você vai fechar os olhinhos, se quiser orar, você pode orar, pedir a Deus, e você vai visualizando. É uma meditação onde você visualiza. Pensa naquele maridão barrigudo, careca que você tem, e fala assim, ele é chato, eu queria até separar dele, mas ele sempre foi um cara prestativo, ele sempre custeou a casa, ele é bom com os filhos. E aí você pensa assim, agora eu vou imaginar ele sem a barriga, agora ele com cabelo, agora ele sorrindo para mim com todos os dentes. Olha, eu não tinha visto isso ainda. É porque ele botou implante, né? E você vai visualizando, e você vai sentindo o abraço dele, e você, nessa visualização, você fala uma palavra que você não fala há muito tempo para ele, né? Você chega até a tremer a boca. Eu te amo. Meu Deus, eu falei. E você fala, eu te amo. Aí você sente a voz dele, eu também te amo. Você é a mulher da minha vida. Olha, já estou fazendo um filme, né?
romântico, né? É quase o Titanic, não é isso? Eu te amo. Então, quando você faz essa prática meditativa de visualização das imagens, para tudo na vida, eu faço isso, às vezes eu estava mais barrigudo do que eu estou agora, né? Aí todo dia eu imagino que eu estou sem barriga, mas eu acredito tanto nisso, que eu imito o cara que não tem barriga. Eu falo assim, quem é o cara que não tem barriga? É o cara que come isso. Ah, então eu não tenho barriga, eu também tenho que comer isso. Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Você tem que acreditar tanto naquilo que você vê, que automaticamente você se aproxima da pessoa que tem aquilo que você queria ter, e você imita o comportamento dela. E você muda a sua realidade por essa visualização. Você pode fazer isso para dinheiro, você pode fazer isso para um amor que está chegando à sua vida, você pode fazer isso, mas assim, sempre se lembre de Deus, né? Deus sobre todas as coisas, é o arquiteto do universo. Onde Deus criou, você não cria, mas onde Ele não criou, você pode criar, porque você é um co-criador, você é uma centelha divina, você é uma pessoa super poderosa. Eu diria que você é quase um integrante do X-Men. Você pode escolher, eu quero ser a tempestade, eu quero ser aquele que olha e fulmina tudo, né? Você é super poderoso, acredite nisso, e acima de tudo, depois dessa palestra, eu gastei aqui saliva para falar com vocês. Perdoe o seu semelhante e se auto-perdoe. Obrigado.